Thiago Busato. Eu sou o Rafa Rodrigues. E toda sexta-feira, às 20 horas, trazendo aí para vocês informações, novidades, entretenimento, saúde, cultura, dicas de lazer. Enfim, né, gente? Uma revista eletrônica para trazer informações para você que está em casa. Até porque não tem jeito melhor de começar o final de semana do que bem informado no nosso Sextou. Muito bem. E hoje, pessoal, a pedidos. Antes de qualquer coisa, Curte, Curte. comenta e compartilha. E se inscreve no canal. Exatamente. Isso aí. Então, pessoal, curte, se inscreve, compartilha, comenta. A gente tem aqui também, em algum lugar aqui, vai aparecer para vocês o Insta do programa, do Sextou, e os nossos também para vocês seguirem lá. No Insta do programa, durante a semana, a gente posta algumas coisas também do que a gente está fazendo, alguns lugares que a gente está visitando, algumas dicas de cultura, de saúde, de lazer, enfim. E o programa de hoje, né, a pedidos, a gente vai falar sobre saúde e comportamento, né, Rafa? Hoje o tema do Sextou vai trazer mais ou menos isso. Sexualidade, saúde, comportamento. Hoje nós vamos falar sobre o PrEP e sobre algumas ISTs. Exatamente, que é um tema bem delicado e um tema bem importante, né? Ainda mais para o pessoal, digamos, mais jovens, né? Um pessoal mais saidinho, que gosta de aprontar e acaba esquecendo, às vezes, muitas horas, na hora H, a camisinha, né, gente? Que é muito importante. E já esse detalhe, né, Rafa? Primeiro, agora, já faz um tempo, né, IST, ao invés de DST. Isso, mudou. De doença para infecção. Exatamente, o Ministério da Saúde, de uns anos para cá, mudou a sigla de DST para IST. Porque, normalmente, o que acontece? A doença, né, depois que ela já evolui depois de um certo tempo. E a infecção é naquele exato momento que o organismo está com o vírus da doença, né, gente? Então, lembrando, né, às vezes a gente até esquece DSTs, mas a nova sigla é IST. IST. E uma delas, né, é o HIV, e para isso existe o PrEP. Então, assim, nós temos dois medicamentos, o antes, para evitar, e o após, caso a pessoa tenha, se contaminando, né, esteja contaminado com HIV. O que a gente vai falar é o antes, que é o PrEP, pré-exposição. Exatamente. O pós, né, que nem o Thiago falou, é naquilo que, eu acabei, que nem no meu caso, eu trabalho no hospital, acabei me picando com uma agulha. Eu não sei se o paciente é ou não é portador do vírus, né, então eu vou fazer aquele tratamento a longo prazo, em torno de uns 6 meses, mais ou menos, para me proteger do vírus HIV. Mas esse aí também já é um outro, né? Porque tem esse que é para, digamos, acidente, exatamente, né? E tem aquele que é o tratamento para a vida inteira. Exatamente. E isso é quando depois a pessoa já recebe o diagnóstico que é portador do vírus HIV. Então ela vai fazer um tratamento, né, por toda a vida, né, para sempre, porque esse tratamento ele vai inibir o crescimento das células do HIV no organismo humano. Isso. Né? Ele vai fazer, em vez de o vírus HIV, ele multiplica-se muito rápido no organismo, ele vai fazer o crescimento dele pausar. E até, muitas vezes, até diminuir uma ação assim, tão drasticamente que ele fica indetectável no organismo. Isso aí. Né? E esse é o tratamento que o paciente vai fazer. Ele vai fazer coletas de sangue, né, mensalmente, enfim, depende do médico, né? E aí ele vai contar nas células CD4 dele, as células de defesa do corpo, como é que tá. E isso é muito importante, porque as pessoas com HIV hoje em dia, né, com vírus também, elas vivem há muitos anos. Vida normal, Vida né? normal. Aquele estigma, né, aquele pensamento que a gente tinha logo no início, que era que as pessoas que contraíam HIV não duravam 5 anos, máximo, 1 ano, caiu por terra. Não, com certeza. Né? Depois vida normal, vida que segue. Porém, hoje, né, o foco é o PrEP, antes. Exatamente. Então, uma profilaxia pré-exposição, né? Tu vai tomar antes de te expor. Isso aí. Mas aí, pessoal, qual é o principal disso? Qual é o foco, né? Geralmente, né, pessoas que fazem uso desse medicamento, eles apresentam determinados comportamentos. Quais são? Ou se tu já tem uma relação, né, uma pessoa que é soropositiva e outra pessoa que não é, então tu não tem se relaciona com uma pessoa que tem, então tu toma para evitar.
geralmente profissionais do sexo, Exatamente, as pessoas que se relacionam com o mesmo sexo também. também, mas nem por isso. Até a questão de vários parceiros, mais de um parceiro, A famosa relação aberta. relação aberta, né? Então, tu tem ali teu parceiro, mas vocês têm aquele acordo de relação aberta, podem sair com outras pessoas, né? Utiliza também o PrEP. Independente se é relação hétero, homo, isso difere, porque é uma infecção, né? Exatamente. E essa infecção não escolhe o gênero, não escolhe, né? Ela não identifica por isso, então independe se é qual o tipo de relação a pessoa tem. Mas, então essas pessoas, né? Então se tu costuma ter, né? Relações fora do casamento, profissionais do sexo, ou se tu te relaciona com uma pessoa que seja portador do vírus, pode fazer uso desse medicamento. Qual é, Rafa, a grande questão nisso aí? Muitas pessoas estão substituindo o PrEP pelo preservativo. Exatamente, estão fazendo de modo completamente errado, gente. Porque o que acontece? O PrEP, ele vai te prevenir, né? Ele vai te causar uma barreira ali, digamos, do teu organismo para que não entre o vírus HIV. Diferente do preservativo. O preservativo... Só um parênteses, e mesmo assim é o que? Uns 97, 98%? Exatamente, não é 100%, certo? Exato. E juntamente com isso, tem que usar o preservativo em toda relação sexual. É um complemento. O PrEP ele é um complemento, ele não é... E pior que a gente tem visto assim, em pesquisas, né, que antes de vir fazer o programa, né, que a gente fez, muitas pessoas, né, dizem que não utilizam mais o preservativo porque usam PrEP. Não, eu uso PrEP para isso mesmo. E estão fazendo de modo completamente errado. Estão brincando de roleta russa com a própria vida. Exato. E outra, aí entra a questão ética, moral, né? Não com a própria vida e com a vida dos outros. Exatamente. Porque e as outras pessoas? E os meus outros parceiros que eu vou ter? Ou ser meu parceiro fixo, enfim. E as outras pessoas? Né? Então, a partir do momento que eu sei que eu estou me relacionando com outras pessoas, não uso preservativo, sei lá, a gente tem que avisar, né? Ou tu avisa, ó, eu quero sem preservativo. Se a outra pessoa topar, a vida dela, são adultos, sabem o que fazem, né? Mas o PrEP, ele é um complemento, não é para deixar de lado o preservativo, né? É sempre utilizar a camisinha junto com o PrEP. Por quê? Caso a camisinha rompa, né? Estourou, enfim... Sempre acontece, né, gente? Nenhum método... É 100%. É 100% seguro. Uhum. Então o PrEP, ele é um a mais. Rompeu, aconteceu alguma coisa, tem PrEP para prevenir. E uma outra coisa é que os índices dos outros ISTs, sífilis, gonorreia, herpes, hepatite... Muitos, gente. De um tempo para cá, teve uma incidência muito enorme no Brasil. E a faixa etária é justamente a idade jovem, né? De 18 até os 30, 40 anos mais ou menos, que é o pessoal que na hora do bem bom, né, acaba esquecendo ou não precisa, porque sem é melhor. E, gente, infelizmente na hora pode ser bom, mas depois, lá na frente, depois de surgir um sintoma no teu organismo, tu vai ficar curioso, tu vai até o médico, e aí lá na hora do resultado a conta chega. E muitas vezes chega um pouquinho mais cara do que tu não estava esperando, né? Exatamente. E voltar, pessoal, a falar na questão ética, né? Eu já atendi pacientes na questão da psicanálise que ele disse assim, olha, eu já tenho, então não tô nem aí, vou continuar não usando preservativo. Né? Então, a gente está nesse tipo de comportamento, está expondo, está colocando em risco a vida das outras pessoas que estão se relacionando, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse comprometimento com outras pessoas. O preservativo não é só para prevenir gravidez, né? Tem uma gama de doenças, né? de infecções que podem prejudicar aí para a vida inteira. Exatamente. E se bem não tratado também, depois do descobrimento, acaba também te prejudicando lá na frente, porque uma doença não tratada, gente, é muito ruim. Porque, no caso, digamos, a sífilis. Né? A sífilis, ela tem 3 estágios, né? No primeiro estágio, que é o estágio inicial, tu vai ver, vocês podem depois pesquisar na internet, que aparece uma verruga, alguma coisinha ali em relação à região genital. E muitas vezes as pessoas acabam não levando a sério. Daqui a pouco passa isso aí, alguma coisa aconteceu, não sei o quê. E aí vem o segundo estágio, que daí são
meio que verrugas que aparecem pelo corpo inteiro, né? Peito, nas mãos, na sola dos pés. E aí vai ficando mais grave, porque daí o tratamento também vai ser um pouco mais grave, né, gente? E mais E mais demorado. demorado também. Imagina, tu sair na rua cheio de verrugas no corpo e todo mundo te olhando. E sem dizer, né, também que o teu organismo está sendo agredido ali, né? É o principal. É o principal. E outro vírus também que está tendo bastante incidência é a gonorreia. Uhum. E detalhe, né, gente? Muitas vezes as pessoas acham, por ser um tratamento também fácil dessas duas doenças, dessas duas infecções, as pessoas acabam relaxando. Ah, já tive uma vez, eu sei qual é o medicamento, vou lá no médico, peço medicação para ele, eu faço, pronto, depois eu me curo. E se eu tiver depois, azar, faço o meu tratamento. Detalhe, gente, o vírus, ele tem memória. Então, dependendo do vírus, ele acaba não sendo, ou a medicação que tu faz uso acaba não sendo satisfeita. Eficaz? Eficaz, exatamente. Então, o tratamento pode ser a longo prazo e muitas vezes depende até de uma internação médica. Né? Imagina tu sendo internado por uma doença que tu acabou relaxando. Exatamente. Né? É a tua vida, né, gente? Então, a gente tem que ter mais cuidado, né? Muitas vezes essas brincadeiras ali na hora, depois o resultado pode ser drástico, né? E acaba afetando também todo o teu ciclo de família, tudo, né? Acaba alterando tudo. Não, e hoje também não tem desculpa, né? Porque assim, preservativo é gratuito, né? Os postos aí de qualquer lugar oferecem. E para aquelas pessoas que dizem que não gostam, não gostam, sensibilidade, tem preservativo de tudo que é tipo, tem uma pessoal. gama de preservativos, diferente do que era antigamente. Exato. Então, assim, tem para sensibilidade, tem mais fino, tem mais grosso, tem com textura, tem com sabor, tem até que pisca, com luzinha. Sim. Então, assim, ó, tem de tudo. Não tem por que não utilizar. E é questão de costume. Até se a pessoa souber brincar com o preservativo na hora, né? Assim, sabe, lidar com ele como um a mais na hora do sexo, isso também é importante. Os dois estarão protegidos, né? As duas pessoas, ou mais, enfim, seguros, protegidos. Não estará colocando em risco a sua vida e a vida do parceiro, da parceira. E é questão de costume, né? Essa questão de, eu não gosto porque não tem sensibilidade. Hoje em dia não tem mais desculpa para isso com a infinidade, né? Com a variedade aí de preservativos que tem no mercado. Então é só ver o que se adapta melhor, né? Tem tamanhos diferentes, tem Sim. PMG, enfim. Então não tem masculino, feminino. Tem, exatamente. Tem feminino também. Se o parceiro não quer usar, mas a parceira, né, tem ali. Muitas vezes as mulheres até relatam que o preservativo feminino é um pouco mais desconfortável, porque realmente tem que colocar um tempo, umas horas antes da relação sexual, né? E muitas vezes elas falam que não gostam de usar, mas então, né, mantém na sua bolsa, né, um preservativo masculino. É tão pequenininho, não cabe, não ocupa nem meio espaço ali, meio centímetro na bolsa. Isso, gente, os dois podem levar. Exatamente. Né? Não tem, hoje em dia não tem mais aquela questão de cultura, a mulher não pode, a mulher deve ter consigo também preservativo, o homem também. A responsabilidade é dos dois. Depois, na hora, não tem como jogar a responsabilidade, porque ele é o homem, ele deveria, porque ela é. Os dois, igualzinho, parelho ali, né? A questão de responsabilidade quanto à sua saúde, quanto à saúde dos outros, né? Exatamente. Então, o tema principal, né, era essa questão do PrEP, que muitas pessoas estão trocando, substituindo ele de forma errada, né, de forma, talvez por falta de conhecimento, falta de informação, pelo preservativo. E não é, ele é um complemento, porque nenhum deles é 100%. Então, sei lá, o preservativo ali tem 98%. Estourou. Se a pessoa está tomando PrEP, beleza. É uma segurança a mais, né, gente? E o bacana disso, se você não conhece e ficou interessado, dá para ir numa UBS mais perto da tua casa, né? Eu não sei se em todas as UBSs vão ter, mas eles sempre te encaminham para os postos que são referências, né? E lá sempre vai ter um profissional na hora de fazer o cadastro, de ficar curioso, que vai te explicar certinho. Sempre tem umas cartilhas explicando muito bem na hora. Eles fazem todo um acompanhamento médico contigo, né? Eles fazem os testes rápidos, exames de laboratórios também. E então tu não vai ficar ali à mercê, eu vou lá pegar a medicação, vou tomar, e aí, o que eu faço agora? Como é que eu faço? Por quanto tempo eu tomo? E sempre lembrando, né, gente, além do acompanhamento médico e também o acompanhamento com a enfermagem, né? Vocês vão ter toda uma assistência ali com toda a equipe que vai poder te responder qualquer pergunta que vocês tenham dúvidas na hora.
Isso aí. E claro, lembrando que não é para qualquer um que chegue lá e, eu tô afim do PrEP. Não, tem o público certo para isso, né? Então, profissionais do sexo, casais que mantêm uma relação aberta, o público LGBT, QIA+, né? E, enfim, chegando lá, né, a pessoa vai expor os motivos porque quer tomar o E PrEP. lembrando, né, gente, é no maior sigilo, é confidencial. Exato. Né? Vocês não vão ser expostos a ninguém, né? Ninguém vai ver vocês fazendo um questionário ali na frente. Isso aí. Então, confiável, né, sigiloso, seguro. Então, para quem tiver interesse, procure até no site do... Isso, tem no site do governo federal. Uhum. Só colocar ali PrEP, vocês vão ter todas as informações necessárias também em relação à medicação. Perfeito. Lembrando, não é para substituir pelo preservativo, é um a mais. Um complemento. Um complemento. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso programa de hoje, aí, tratando sobre medicamentos, ISTs, comportamento, sexualidade. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, quais são os temas que vocês querem ver aqui. Lembrando também, né, agora eu gostei do dedinho aqui. Curte, comenta, compartilha, nos segue lá no Instagram. Se inscreve no canal, para todo dia a gente conseguir aí produzir os conteúdos para vocês. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau!